Então a gente vai falar, trouxe o tema sobre transtorno opositor desafiador, lembrando que muita coisa do que vai ser dito aqui hoje são questões falando de um transtorno, né, algo que traz um prejuízo significativo para a criança, para a família, mas muitas das coisas que a gente vai orientar e vai falar que se faz para um tratamento em casos de opositor desafiador, muitos detalhes servem para qualquer pai e mãe, né? Servem para a educação básica em si. Deve-se pensar, no modo geral, vários detalhes, né, que fazem parte de uma educação do filho, enfim. Então, o transtorno opositor desafiador é um transtorno de comportamento disruptivo, né? É um quadro em que a criança tem um funcionamento irritadiço, hostil, né, em grande parte do tempo, tem uma percepção um pouco prejudicada de si e do que entende dos outros, né, por ter essa irritabilidade persistente, comportamento vingativo, atitudes, né, crises de fúria, agressividade, sempre com dificuldade de aceitar regras e limites, né, sempre se opondo a qualquer questão colocada, discussões diárias com os pais, colegas, professores, né? E se identifica principalmente, né, que a criança acaba tendo essa oposição e esse funcionamento todo, não só em ambiente familiar, mas com amigos, na escola, com os professores. As crianças vão ter dificuldade de aceitar a questão hierárquica, né, de autoridade. Então, eles já não vão aceitar dentro de casa, obviamente não vão aceitar professor, muitas vezes estouram na sala de aula, porque o professor é a primeira figura hierárquica fora de casa, né? Sim. O Felipe, eu acho interessante fazer essa introdução, né? É claro que o pessoal que está aqui nos ouvindo, eles buscam, o que fazer? O meu filho foi diagnosticado com TOD, como uma pessoa acabou de mandar ali. Mas é interessante a gente fazer essa introdução para entender o que é o TOD, né? Como nós colocamos nas figuras ali, o TOD é confundido com birra, com falta de educação. E como você disse, essa criança, ela desafia figuras de autoridade, não só o pai e a mãe. Ela não faz uma birra em casa, ela não quer um doce no supermercado e se joga no chão. Não é disso que nós estamos falando, né? Sim. Não são pais que não deram educação, que não ensinaram a ética, a moral para essa criança. Mas nós estamos falando de comportamentos mais graves, entendeu? Isso é importante o pessoal entender, né, que nos escuta agora. Nós estamos falando de um transtorno realmente, de um problema de saúde, né? Então, isso tem que ficar claro, porque é confundido com falta de educação, né? Então, fazer essa introdução aqui para a gente debater como ajudar é essencial, né? Uma coisa importante, talvez, para diferenciar, né, é que uma situação de desobediência ou né, de birra é uma situação pontual, né, que normalmente uma conversa, um ajuste ali de fatores com a criança tende a gradativamente se solucionar. O opositor desafiador não para, a frequência e a intensidade interferem, né? Então a criança está o tempo todo, né? Qualquer intervenção que você vai fazer com a criança, ela vai se opor e vai desafiar e vai, né, ter dificuldades e aí testar muitas vezes os pais, né? Que aí vem a palavra desafiadora, né? Isso. Testar, Ô Felipe, desafiar. e esse comportamento, para o pessoal perceber que não é só com os pais, né? Esses comportamentos, eles acontecem na escola com o professor, que é uma outra figura de autoridade. Mas se ele se envolver em alguma outra atividade fora da escola, ele também será desafiador lá. Se por acaso tiver um policial, que alguma situação apareceu, ele será com um policial. Então ele não respeita nenhuma figura de autoridade. Ele costuma ser raivoso e desafiador com todas essas figuras, seja pai, mãe, professor, avó, tio, né, um desconhecido. Então, às vezes, no primeiro encontro com o próprio médico, essa criança no consultório acaba sendo opositora e acaba desafiando o médico, por exemplo, que não... Às vezes até agressiva, né? Às vezes agressiva. Né? E uma coisa que eu acho que é importante pensar, né? Isso sempre facilita a gente entender
Isso é um raciocínio que o psiquiatra que atende infância já tem, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é para entender o porquê, por exemplo, buscar ajuda, buscar tratamento e o que está acontecendo e principalmente o que está por vir, né? O que a gente tenta evitar, né? Entender que na infância e adolescência o raciocínio é do neurodesenvolvimento, né? Então, se eu estou identificando uma criança com fatores de oposição, de desafio, né? Muitas vezes ela começa numa certa idade, não necessariamente com um quadro completo como esse que tu citou, né? E que já está sendo opositora com a professora. Muitas vezes está começando em casa e os pais só tá ainda no núcleo familiar, né? E os pais já estão percebendo que não estão conseguindo, não está tendo repercussão a abordagem com o filho, né? E de regras, de adequação de rotinas e tal. Então, não um quadro como esse que tu citou já é um quadro já avançado, né? Já possivelmente já passou um tempo ou sem tratamento ou sem identificar, né? Isso, então, os pais que nos escutam, né, de crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos, que estão se deparando com quadros mais leves, né, eles também têm que ficar atentos, porque esse quadro completo, né, de um transtorno opositor grave, geralmente ele se instala na adolescência, que é o momento em que essa criança já está evoluindo desde os 5, 6, 7 anos de idade, que quando a doença geralmente começa, às vezes até um pouco antes. Então, assim, esse quadro grave de se opor a todas as figuras, ele já está instalado há vários anos e demoraram para buscar tratamento, né? Isso é uma coisa que eu sempre procuro informar para os pais, né? Então, trate a doença desde o começo, não espere 4, 5, 6, 7 anos, não tente terapias milagrosas durante anos para depois buscar ajuda, né? Isso acho que o Todd precisa disso, né? Ou pensar que essa é a importância da gente entender, né, dessa questão do desenvolvimento, né? Pensar que o tempo passa e tem coisas que não voltam, não é? Já não consegue retomar muita coisa do desenvolvimento e a percepção da criança está prejudicada, né? Então a abordagem inicial é fundamental, né? Ô Felipe, eu só vou pegar esse gancho aqui, ó, do comentário da Flávia para a gente falar um pouco do diagnóstico, ó. Quem tem TOD tem noção das consequências em uma crise, mas não consegue se controlar? Então acho que isso é importante, assim. As crianças com transtorno opositor, desafiante, falando um pouco do diagnóstico, na maioria das vezes ela tem um descontrole comportamental e depois de um tempo ela se arrepende daquilo. Então elas são crianças mais impulsivas e muitas vezes elas se arrependem, acabam pedindo desculpa. A grande maioria dos casos, principalmente nos casos iniciais, né, que esses são os casos que eu gostaria de só receber esses no consultório, né, mas não é a realidade. Para tratar já desde o começo, não deixar a coisa se desenvolver. Então, sim, no começo as crianças, ela tem assim um arrependimento depois, ela nota que tem um descontrole de impulso, que faz aquilo sem, impulsivamente e depois se arrepende, né. Você quer comentar algo, Felipe? Eu vou... pode falar. Falando ainda em diagnóstico, né? Porque a gente percebe, tem muitos autores que consideram o TOD como um sintoma de outro quadro, né? Perfeito. E muitos, né, tradicionalmente têm como um transtorno mesmo. Isso varia de cada pessoa, cada estudioso, autor, né? Autor. Mas a gente pensar que a questão do opositor desafiador na primeira infância ela é menos comum, seria menos frequente, isso para qualquer quadro, né? Quanto mais precoce apresenta o sintoma, maior é assim, não quer dizer que a gente sabe o que está acontecendo ali, mas é algo que possivelmente está por vir. Então, a abordagem tem que ser o quanto antes. Mais importante ainda, quanto mais cedo aparecer, né, o comum tende a ser dos 6, 7 anos, né, até a adolescência, que seria parte também do desenvolvimento, que aumenta, do neurodesenvolvimento, que para a adolescência aumenta irritabilidade, impulsividade. Né, não tão precoce, mas enfim,
que tu ia falar do diagnóstico? Eu ia né? falar assim, ó, que, puxando um gancho do que você falou, dessa parte de ser um sintoma de outra doença, né? A doença mais relacionada com o TOD, uma doença de base, seria o TDAH. Então, a base da doença é o TDAH. E em cima daquilo, desenvolve um TOD. Né? Essa é a apresentação mais comum do TOD. Então, a criança tem um transtorno de desatenção e hiperatividade. Esse transtorno não é tratado, certo? Ou, junto com esse transtorno, ela passa a apresentar um transtorno opositor desafiante. Essa é a apresentação clássica do TOD, certo? O passo a seguir é um transtorno de conduta, onde as condutas dessa criança acabam ficando mais graves. Ela não é só opositora, ela passa a ser muito vingativa, manipular situações. Então, é nesse ponto a gente não quer que chegue. Né? A gente quer que os pacientes venham com TDAH para fazer o diagnóstico quanto antes, para não apresentar sintomas opositores, certo? Para a gente evitar essa cascata de acontecimento na vida da criança. Mas não é só o TDAH, né, a base do TOD, né? Tem outras bases, né, Felipe? Não sei se você quer falar um pouco disso. Isso. A base do TOD, a gente vê que as crianças têm uma irritabilidade persistente. Né? Irritabilidade é um fator que é bastante difícil de tratar, falando clinicamente, né? É difícil muitas vezes de ter resultado, porque são vários quadros que apresentam irritabilidade, né? Então, o TDAH pode ser um deles, depressão, ansiedade, dificuldade de aprendizagem, bipolaridade, autismo, deficiência intelectual e outros quadros, enfim, né? Então, identificar essas questões multifatoriais e tentar identificar o todo, né? Não só o sintoma ali, isso é mais um fator importante da avaliação precoce que o médico ali vai precisar abordar. Sim, né? então, deixando um resumo dessa introdução que nós fizemos, né, nós falamos um pouco dos critérios de diagnóstico para diagnosticar, tentamos diferenciar o que é TOD mesmo, que é um transtorno, do que é uma simples birra, né? Acho que isso é importante deixar claro. Buscamos mostrar que a base do TOD, a primeira pergunta depois do teu filho ser diagnosticado com TOD é o porquê que isso está acontecendo. Né? Tem algum outro transtorno de base causando isso? Um TDAH, uma depressão, um autismo e assim por diante. Né? E também se questionar sobre o ambiente. Então, acho que esse é o começo, assim, certo? Também queria, Felipe, antes da gente passar assim, para a parte mais de manejo, deixar claro assim, que o TOD, para ele ser considerado um transtorno, ele tem que trazer sofrimento. Sofrimento para essa criança, sofrimento para essa família. Então, assim, Daniel, como é que eu diferencio se isso aqui é uma doença ou não? Né? Além da gravidade que a gente já apontou aqui, é assim, ó, esse comportamento do seu filho, mesmo que a criança não note, o adolescente não note, você está percebendo que traz sofrimento, malefícios, dificuldades sociais para ele? Traz. Traz para a família também, a família deixa de sair, deixa de levar ele a algum local? Sim. Então, né, Felipe, acho que você concorda isso aí, que é uma maneira de diferenciar. Sim, uma coisa que parte do que a gente vai falando nas lives também é também da experiência que a gente tem. Eu sempre falo que é um privilégio, né? A gente faz parte do serviço de internação psiquiátrica e a gente acompanha não só pacientes internados, né, na infância e adolescência, mas famílias. Então a gente investiga muito família e o contexto ambiental, né? Eu sempre falo que fator genético existe, é importante, mas eu não tenho o que fazer com isso. Além dele me ajudar a raciocinar quanto a diagnóstico, quanto a compreensão da estrutura da criança para ter uma indicação, seja tratamento clínico ou psicoterápico específica, a gente tem que tentar entender esse ambiente para fazer as indicações adequadas. Então, é muito frequente, falando da questão familiar, ali teve uma moça que perguntou se tem fator genético. Tem.
tem presente e a gente tem que investigar, né? É muito frequente, a criança tem um funcionamento rígido, inflexível, e eu sempre falo, o TOD, ele não é TOD sozinho, a criança não é irritada e opositora por nada, né? Tem um fator que não necessariamente sempre, mas que com grande frequência se opõe ou agita ou irrita essa criança. E com grande chance tende a ser um dos pais, né? Tende a ser um dos pais que está interferindo nesse fator. Então, Sim. a gente precisa avaliar bem direitinho. Muitas vezes eu percebo assim uma hipótese, né? O fator genético lembra o do pai e a mãe que está tentando lidar e manejar com esse filho com mais frequência e tempo, né? Porque a gente pega a criança, um exemplo, a gente vai pegar uma criança com 6 anos, né? E esse Uhum. quadro, com essa dificuldade, já vem há 2, 3 anos. Essa mãe já está esgotada, também já está ansiosa, já está irritada, já não tem mais paciência. Então, são vários pontos que já vêm do ambiente sendo produzido e também os fatores genéticos né, muitas vezes um pai, um fator isolado, Ô, irritado, né, que tem um ô fator, Felipe, fala, pode continuar. não só um exemplo como esse que eu dei, né, que possivelmente o pai que tem um perfil irritadiço, ele tende a possivelmente estar mais distante desse núcleo familiar, por saber que não se regula e não se controla, e acaba sobrecarregando essa mãe. Então, tem que avaliar bem detalhadamente, porque, né, teria um ganho muito grande o tratamento do pai, para ele entrar junto no tratamento, na abordagem com essa mãe, né? Reduzir a carga da mãe, né? Sim, ô Felipe, eu só colocar uma. Desculpa ter te interrompido ali, mas era só para falar em relação a uma dúvida que acho que pode ter surgido, que a gente falou assim de levar o quanto antes esse filho para um profissional, né? Seja um psicólogo que seja especialista em criança, adolescente, ou um psiquiatra, né? Eu acho que é importante para os pais saberem assim, mais ou menos quanto tempo, né? Quanto tempo dá para eu esperar. Então, para o diagnóstico, a gente costuma colocar um tempo de mais ou menos 6 meses. Tá? Então, assim, o filho você não começou a notar sintomas opositores, o tempo que dá para você esperar até levar um psiquiatra é de no máximo 6 meses. Mas chega muita criança para a gente com 2, 3, 4, 5, 10 anos de transtorno opositor e chega na adolescência, né? Então, você citou um pouco isso do tempo, né? Só para complementar assim, o fator genético, acho que é importante, né, colocar sim o fator genético, mas esse ambiente é essencial. O ambiente onde essa criança está inserida, né, dos cuidadores. E esse é a pedra, o cerne do tratamento, da terapia, esse manejo familiar. Uhum. O profissional precisa, sim, fazer essa abordagem familiar. Não existe tratamento do TOD sem uma abordagem familiar. E aí, para o É. pessoal que está nos ouvindo, sempre há o que melhorar. Ah, doutor, mas a minha família é uma família tradicional, está totalmente tudo regulado em casa, rotina, relação com os filhos. Mas assim, gente, sempre dá para melhorar. Seja os pais ficarem mais rígidos com a criança, mais assertivos, que é o termo que a gente costuma usar, ou também afrouxarem um pouco as regras, né? Tem famílias e casas que têm regras excessivas, né? Então, assim, tem crianças que precisam de um pouco mais de flexibilização. Então, eu acho que a gente entrando um pouco na terapia, são algumas dicas de como lidar. Eu acho que o primeiro ponto é fazer essa reflexão, né? Então, perguntar o porquê do TOD, se tem algum transtorno de base e começar a fazer uma reflexão. O que está acontecendo aqui em casa? É É, excessivo ou está faltando? um ponto que eu achei interessante a pergunta aqui da Joela, não sei se é esse o nome mesmo, né? Que Uhum. ela refere que o filho dela é opositora com ela e com o pai é normal, né? Uhum. Com ela é extremamente agressivo, que se isso pode ser TOD, né? Normalmente é uma questão, numa situação dessa, o TOD ele tende a ser opositor a qualquer pessoa, né? Ele não vai respeitar, se ele está respeitando a figura do pai, é porque ele está tendo uma percepção de controle da figura hierárquica, né? Então, ainda não, a gente não considera. O que precisaria é o manejo desse contexto familiar. É esse pai participar mais, estar mais presente, dar mais autoridade para essa mãe.
né? Quando o filho vai para cima da mãe, o pai não pode ficar assistindo isso. O pai tem que Sim. estar do lado, o filho tem que entender que o pai e a mãe são uma coisa só. Ambos falam, estão juntos e falam a mesma língua. A criança Isso. não pode, pela insistência, pela oposição, pela birra ou irritação, conseguir o que ela quer sempre, né? Então, E muitas dentro, vezes, tá dentro disso do manejo familiar que tu estava citando, né? sim, dentro da terapia do Todd, uma das importantes mudanças é esse equilíbrio entre como o pai e a mãe lidam com a criança, né? E muitas vezes vêm os familiares de fora, assim, né? Um avô, uma avó, tio, tia, primo, padrinho. Então, essas figuras têm que ter um equilíbrio na maneira de educar essa criança, né? As regras são as do pai e da mãe, né? São dos cuidadores principais. E esses dois cuidadores principais, muitas vezes, eles tentam compensar um o outro, né? Então, acho que é um pouco Isso. disso que você está falando. Às vezes o É. pai é muito rígido e a mãe acaba sendo muito flexível e vice-versa. Então, esse equilíbrio é essencial. Eu vejo, citou dois exemplos que a gente vê no dia a dia e muito frequente, e é um fator desestabilizador. E isso que a gente está falando não só para Todd, para vários outras situações, né? Um são os filhos que são cuidados por avós, né? Então ficam, por exemplo, todas as manhãs com os avós e à tarde na escola. Então, em geral, em tempo, né, eles estão muito mais tempo com os avós do que com os pais, né? Uhum, Então, eu pego firme nos avós nesses casos, porque eu falo, uhum. vocês não têm a possibilidade de serem avós nesse sentido, eles têm que manter regras e os limites estabelecidos, porque senão os pais viram né, é sempre, e acabam manipulando, usando como referência o vô e a avó, porque o vô e a avó deixam, né? O vô e a avó pode. Isso entre Uhum. os pais a mesma coisa, né? Porque o pai deixa, a mãe é a braba, a bruxa, e o pai não faz nada. Que é no caso de, Sim, por exemplo, o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa no final do dia e só quer brincar, só quer fazer as coisas, né, com a criança. Então, esses ajustes, essas adequações, o tempo todo precisam acontecer e não tende a precisar com o tempo todo. Por quê? Porque a gente fazendo isso, eu estou mostrando e exigindo o respeito da relação. Eu estou adequando essa criança para ela entender que isso é necessário. sim. Mas também os pais, naquele ponto que tu citou ali, de serem às vezes rígidos, ou, né, os pais também Uhum. precisam respeitar o espaço da criança. Perfeito, Felipe. Eu acho que Também, isso aí é fundamental. também precisam entender, né, o que ela está fazendo, que ela não vai parar de uma hora para outra, né? Não sei o que tu Sim. acha. Ô, Felipe, eu acho que é assim, ó, isso aí é muito importante também, porque os pais, muitas casas têm regras em excesso e acaba desrespeitando um certo limite que a criança também precisa, né? Então o pai quer que a criança respeite aquele limite, a autoridade, mas muitas vezes acaba excedendo nas regras, colocando regras excessivas em que a criança não consegue brincar, não consegue aproveitar o espaço, né? Então, tudo não pode em casa. Ah, não pode nada. E na casa da avó pode tudo. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. É importante frisar sobre o reforço positivo. Essas crianças com TOD, ela tem reforço negativo o tempo todo. Então, estão o tempo todo falando não, desaconselhando, desencorajando essa criança. E aí é muito comum, vem o pai e a mãe e falam assim, ó, poxa, mas meu filho, ele é tão respondão, tão irritado, mas ao mesmo tempo ele parece ter uma baixa autoestima, ele chora, ele se emociona com muita facilidade. Então entendam que esse paciente que está demonstrando irritabilidade, se opondo, muitas vezes o que ele precisa é diminuir um pouco essas regras, é flexibilizar algumas coisas, é refazer a conexão familiar com ele e fazer um reforço positivo, né? Conseguir deixar o laço melhor, né? Se aproximar da criança e reforçar com elogios, com afago realmente, com as coisas boas que ele tem, né? Porque a gente chamar atenção, é possível chamar atenção com elogio também, né? Sim. Isso é uma coisa que ao longo do tempo eu falo tentando entender a criança com um quadro assim, né? Pensa se ela tem, se essa criança tem um irmão, né?
ou uma irmã, tende aos temperamentos das crianças de um filho ser diferente do outro, né? Então, essa criança com TOD, ela vai ser tratada e vão lidar com ela de uma forma com que a outra criança não vai ser do mesmo jeito, ela não demanda aquilo. Naturalmente, essa criança com TOD vai entendendo, interpretando que todo mundo gosta do irmão, não de mim, né? Então, são vários detalhes que vão acontecendo, um fator da irritabilidade, que é bem... Eu pergunto direto isso, a gente identifica, né? Se eu sou incisivo com a criança, né? E a criança opositora, ela tem um funcionamento rígido e irritadiço, que se eu cobro, né, regra, eu cobro ali de forma incisiva, ela já se opõe, ela já nem está escutando mais, a cognição dela, ela já fica desfocada, já não quer saber o que está sendo dito e colocado, e ela já vai desviar, manipular a situação, muitas vezes mentir para não se angustiar, não se irritar mais ainda com a situação, e isso vai numa crescente, isso vai ao longo dos anos, né, evoluindo, e é o que a gente fala, né, da importância do futuro, que a gente precisa abordar precocemente, para que não chegue para a adolescência, para a vida adulta, com transtornos mais graves, transtornos de personalidade, transtornos de conduta, né? Uhum. Essa foi até uma dúvida que acabaram de mandar aqui, né? Se como adulto isso tende a melhorar. Não, isso tende a mudar, mas com uma outra cara, tá? Então pode ser depressão, as pesquisas têm mostrado muita depressão e ansiedade numa criança que teve transtorno opositor desafiante, mas a gente sabe que tem uma evolução muito grande para transtorno de conduta também, onde essas crianças começam a ter condutas mais graves e se envolver com situações de risco, né? Com mentiras, com pequenos furtos, e assim a coisa vai desandando, né? Eu só quero citar, Felipe, uma coisa que eu acho... o pessoal pergunta muito sobre, tá, doutor, eu devo bater, devo dar uma palmada? E assim, ó, violência não ajuda nesse momento. O paciente opositor desafiante, quanto mais longe você for no sentido de violência, de punição física, ele também acompanha isso. Então ele vai te desafiar, ele vai se opor o tempo todo. Então não adianta ficar com violência ou demonstrar comportamento violento, bater numa mesa, gritar, falar alto. Não é assim que funciona. Esse é um caminho que, se você entrar assim, ele não vai ter sucesso, que geralmente é um caminho sem volta, onde a violência ela acaba se mantendo, sabe? Então não entre por esse caminho, tente ter atitudes inteligentes e negociar de maneira inteligente, se pôr em conexão com o filho, porque a violência, tanto física quanto verbal, não vai ajudar nesses casos. Então eu vejo o exemplo, que os pais que dão exemplos muito ruins em casa, né? Então para você que tem um transtorno opositor desafiante, você tem que ser calmo, compreensivo, não demonstrar violência. Só mais um segundinho. Estou falando demais, só mais um segundo. Porque assim, tá, doutor, mas e se eu não for usar a violência? Eu não estou dizendo que não tem que ser rígido, que não tem que ser firme, né? E sim, tem que ser rígido e firme e levar até as últimas consequências possíveis. Se impor como pai, como mãe, e mostrar que como pai, como mãe, você vai fazer todo o possível para que aquilo mude. Mas o possível não é com agressão, não é batendo, né? Concorda? Sim, eu falo algumas coisas, que muitas coisas são da teoria, mas muita coisa eu tento me identificar na prática para tentar... São coisas que às vezes eu falo em consulta que os pais parecem que estão guardando ali, né? Em que sentido? Né? Uma criança opositora desafiadora é uma criança muito difícil, né? E é uma criança que já testou ou já passou dos limites muitas vezes e, né? Então muitas vezes, né, como tu citou, tecnicamente é o indicado, é o que a gente tem que estimular e buscar isso, mas em muitos casos, nos casos intensos e pesados, né, eu falo que isso é quase, né, você falar uma coisa que não tem repercussão, porque é sobrenatural pensar que o pai e a mãe, com todo aquele estresse, vão ficar tranquilos e calmos e lidar com flexibilidade e a criança te dando tranco o tempo todo, né? Então, em casos mais acentuados, eu acho importante, inclusive, eu sei que tem vários psicólogos aqui, eu acho legal que
a gente trocar a figurinha, né? Eu sempre falo, é importante a comunicação entre os profissionais, né? Psicólogo e Sim, psiquiatra, essencial. Nesses casos, é essencial, né? porque se eu não estou tendo resultado, algum resultado na psicoterapia, nesse manejo que é fundamental sempre, né? Deve ter mais um fator que não está sendo identificado, ou uma comorbidade num dos pais, algum fator clínico que precisa ser abordado e tratado tanto clinicamente e provavelmente e psicoterapicamente, porque se fica essa criança, a gente tentando anos ali fazer a terapia e não está vendo resultado, a gente também está deixando esse desenvolvimento distorcido, que a gente diz quando não busca tratamento, a gente também está deixando isso acontecer, né? Então é fundamental os profissionais se comunicarem e trocarem ideias e entenderem, né? Tem visões diferentes do núcleo familiar e tentar chegar a um determinante comum para que seja efetivo para essa criança, né? Sim. Eu acho que até nesse tópico que você ressaltou de por que não está funcionando, né? Mais ou menos isso. Então, colocando aí a necessidade da terapia familiar, né? A abordagem que você acabou de falar. Eu acho que um outro ponto interessante para o pessoal que está nos ouvindo e pensa assim, poxa, mas não está funcionando com o meu filho, né? Porque não está tratando aquele transtorno, possível transtorno de base da criança. Então, a criança tem um TDAH, você está tratando o TOD, né? Só o TOD não adianta, tem que tratar o TDAH também, que é o transtorno de base. Outro Isso. ponto é os pais instáveis, isso que você acabou de falar. Então, o pai e a mãe tem que estar muito calmo, com seus papéis bem estabelecidos. E se eles tiverem algum problema psiquiátrico, tem que estar tratando, né? O tempo com os filhos. Ah, doutor, eu trabalho 16 horas, o pai e a mãe. A criança fica numa escola tempo integral e depois fica com um cuidador. Também não vai funcionar muito bem. Esses são um dos aspectos, né? Uma outra coisa importante que nós falamos na live de TDAH, Felipe, que são crianças tratando o TDAH. A live aqui não é de TDAH, mas a gente tem que falar porque são É transtornos prevalente, né? prevalência gigantesca. Então, são crianças tratando o TDAH por 2, 3, 4 horas, né, com medicamentos que não fazem um tempo de ação prolongado. Sim. E aí tratam esses sintomas só durante 4 horas. E aí vem no consultório e fala assim, poxa, mas eu estou tratando o TDAH, e por que está virando TOD também, né? Isso é muito frequente, né? Um quadro opositor desafiador, né? E fazendo uso de medicação, por exemplo, à noite para dormir só. Sim. De manhã já está irritado, ou às vezes de manhã e de noite. E aí no início da tarde já está uma irritação e já vem historicamente tratando. Estou tratando, né, medicamentosamente e psicoterapicamente, mas com um prejuízo evidente no meio do dia, e é justamente no momento que tem convívio social, familiar, então tem que ter esse controle ao longo do dia, que é o período que a criança está lidando, né, consigo mesmo Sim. e com os outros, né? Sim. Você falou um pouco da medicação, então podemos passar aí um pouco para falar de medicação? O que tu acha? Claro. Medicação, eu costumo deixar também muito claro para os pais que ela é útil, melhora, ajuda bastante, tá? Mas ela é uma porcentagem do tratamento. Então, algumas medicações são liberadas para crianças e adolescentes. A gente tem uma bela experiência com essas medicações, são seguras, não vai machucar o cérebro da criança, que é isso que o pessoal se preocupa muito, não vai afetar o neurodesenvolvimento, não vai afetar o desenvolvimento corporal da criança, tá? A medicação, obviamente, tem que ser tateada com um profissional especialista nisso, né? Só que assim, a medicação é uma parte. Então vamos supor que a medicação dá uma porcentagem, 30, 40, 50%, dependendo da criança, e os outros 50% é tudo isso que a gente falou até agora, né? Então, bom, acho que você também, Felipe, tem uma experiência gigantesca com o uso da medicação, né? Pode... A questão, o TOD, muitas vezes, a gente tem que entender, como a gente falou antes, né? A questão opositora desafiadora muitas vezes é um sintoma. Então, a parte medicamentosa a gente pode ir fazendo se necessário, sem necessariamente ter um diagnóstico firmado da comorbidade, né? Então, eu vi ali algumas pessoas perguntando, né, que o filho foi diagnosticado opositor desafiador com 2 anos de idade, digamos, 2, 3 anos.
né? A gente identifica o opositor desafiador ali, não tendo outra construção de diagnóstico, que a gente não fica, é mais para ter uma indicação terapêutica adequada, não é querer achar coisa, né? A gente trata, se necessário, para ter um desenvolvimento já, né, e de forma leve, o mais adequado possível, mas é importante para esses pais entenderem que a gente vai acompanhando, não precisa fechar diagnóstico já de pequeno, porque digamos que seja um autista, né? A gente já vai identificar e já ter a condução e a indicação dos outros tratamentos, já vai ter uma abordagem precoce, Sim. né? Às A vezes é um Babi sinal que o resto não demonstra, né? Eu vi aqui uma pergunta da Babi, acho que é esse o nome dela, e perguntou se a medicação tem que ser usada para sempre. Ah, vai ter que ser continuamente utilizada. A minha opinião é que não. Depende muito do transtorno de base dessa criança. Então, vamos supor que ela está apresentando um comportamento opositor desafiante porque está deprimida e muito irritada e começou a se opor ao pai, à mãe e fez o diagnóstico de TOD. Nós vamos primeiro tratar a depressão. Melhorou a depressão, espera o tempo necessário para a depressão e tira o remédio. Tratou o TDAH e o TOD, melhoraram os sintomas do TOD, tira o remédio de TOD. Melhorou o TDAH, que muitas vezes melhora ao longo do tempo, tira o remédio de TDAH. É assim que funciona. A gente usa na dose correta, com muita cautela para evitar efeitos adversos e pelo tempo adequado, né? E pensar sempre que, por exemplo, isso para qualquer quadro, né? Se eu começo a tratar clinicamente uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? Eu estou acompanhando o desenvolvimento. Tem fatores neurológicos que estão desenvolvendo que, de repente, começa mudança de outros fatores. A criança começa a ficar agressiva ou mais explosiva, começa a demonstrar coisas que eu não via antes, pelo desenvolvimento. Não é porque eu não diagnostiquei, é porque a gente está acompanhando. Então, a evolução do tratamento pode mudar, né? Se tiver uma questão aí que eu vejo que é biológica também, que precise de um ajuste ou uma adequação de outro tipo de medicação associado para um controle melhor. E o principal que eu vejo assim é muito menos deletério, digamos, ter uma abordagem clínica adequada e psicoterápica do que permitir chegar num transtorno de comportamento e de personalidade na adolescência para a vida adulta. Transtorno de personalidade a gente não tem o que fazer, né? Tem psicoterapias, né? Se fala que a psicanálise mais a fundo tende a mudar, pode mudar, né? Mas desvio de conduta, de, né, É muito difícil de melhorar, né? Muito difícil de questões melhorar. de personalidade antissocial, né? Depois que entrou nessa estruturação, né? Aí não é mais um fator clínico que a gente, ou psicoterápico simples que a gente consegue abordar, né? Então acho que a chave principal da necessidade desse tratamento, acho que é focando na adolescência, né? Para a vida adulta. Isso. E eu acho que o pessoal que nos escuta aqui, nos assiste e com frequência, tem que ficar claro para vocês que a medicação ela é para realmente evitar transtornos, certo? A gente não quer só medicar o hoje, a gente está fazendo uma prevenção futura. E eu tenho certeza que o Felipe é a mesma coisa, é por isso que a gente trabalha com criança, e é por isso que a gente gosta de vir aqui falar dessa parte de infantil, porque faz muito sentido a gente tratar hoje essa criança para evitar transtornos que a gente, como psiquiatra, não consegue ver uma melhora muito grande no futuro. E o TOD é uma doença-chave para isso. Então, os pais vão muito preocupados no consultório. E pode ter certeza que nós não vamos medicar se não for necessário, né? Então, não espere chegar num ponto crítico para levar um profissional. E não digo só ao psiquiatra, aos psicólogos também, né? Leve quando a coisa está começando, né? Busque ajuda para a gente evitar um desfecho, né, negativo. Quando é leve, né? Leve quando é leve. E eu falo que muitas vezes, quando tem essa irritabilidade intensa e a medicação serve como se fosse para dar uma, não sei se seria filtro a palavra, mas para dar uma flexibilizada nessa rigidez da criança e facilitar a cognição melhora muito, né? Então, para essa criança entender melhor o manejo que os pais estão fazendo, compreender melhor, porque quando
ela se irrita no tranco ali, ela já não associa mais nada, ela já não aceita mais nada. Então a intervenção psicoterápica, dependendo da intensidade do quadro, é muito pobre, falha ao longo do tempo. Então, em muitos casos, o remédio é fundamental, precisa ter um tratamento. E a questão familiar também fundamental sempre levar junto em consideração, porque muitas vezes o tratamento medicamentoso da criança e psicoterápico são falhos os dois, porque o familiar não está sendo identificado e abordado, né? Então, sempre a gente tem que identificar todos os multifatores, por isso que é uma avaliação detalhada e complexa, mas fundamental para chegar no resultado, senão a gente fica, Felipe, né, achando que é do quadro e não tem outra abordagem, né? vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas aí agora aqui nos comentários mesmo. Acho que tem 15 minutos de live faltando, acho que dá para a gente ir respondendo algumas. Ó, eu selecionei a da Geisa, posso... Vai, pode falar. A da Geisa achei legal aqui. Ó. Consigo tratar apenas com terapia, como ele tem menos de 3 anos? Acredito que sim, Geisa. Essa é uma pergunta legal e eu acredito que sim, se não for um descontrole comportamental grave. Então, se for uma agitação psicomotora, impulsividade, sintomas de oposição leve, com certeza você consegue tratar só com terapia. Mas aconselho de qualquer forma você levar ao psicólogo inicialmente, o psicólogo vai avaliar se aquilo é para tratar apenas com o psicólogo, certo? Eu acho que esse é um começo, essa é uma idade boa para levar numa avaliação de um profissional especialista em criança e adolescente. Tá, eu achei essa pergunta bem boa. Aqui o Saúde dos Pés de Joinville perguntou sobre Legal, esporte, né? É fundamental esporte para independente de transtorno, né? A gente fala que esporte, atividade física regular 2 a 3 vezes por semana é fator protetor para qualquer transtorno, né? Então eu vou medicar muito menos uma criança que faz atividade física, né? Eu vou ter um resultado terapêutico muito melhor. Essa criança, alguns casos até me lembrei agora, eu vejo alguns casos com um resultado bom quando a gente indica a criança de ter a criança com TOD, no caso, quando ela pratica atividade física de luta, de artes marciais, mas que tenha um professor exemplo, referência, acaba sendo uma figura de referência paterna, né? Que coloca regras e limites e que coloca a criança para ter prazer naquela atividade, para gostar daquilo, né? Mas cobrando as questões de respeito, educação, disciplina e atividades escolares. Então, eu tenho alguns casos, alguns pacientes que têm uma resposta bem boa, assim como uma terapêutica auxiliar, digamos, né? Sim. Felipe, eu acho que o esporte ele ensina algo que é essencial que os pacientes com TOD têm dificuldade, que é aprender a lidar com frustração, certo? Sim. Então, aprender a lidar com frustração é das pedras também centrais do transtorno opositor desafiante. Ele não aceita lidar com aquela frustração, ele tem geralmente uma crise, né? Uma impulsividade gigantesca quando recebe um não, e isso não nada mais é do que uma frustração. E o esporte, ele te ensina isso. Você não tem escolha, você nem sempre ganha, né? Então, eu acho que o esporte é fundamental, né? Não precisa necessariamente ser esporte de competição, uma competição propriamente dita, mas o esporte, ele tem muito disso, né? Tem uma moça aqui, a Patrícia, fez uma pergunta que é bem interessante. Ela falou do exemplo do filho, mas acho que é interessante para pensar numa situação limítrofe de gravidade, né? Uma criança que está numa crise, num surto, né, de irritabilidade, agressividade, digamos, o que eu faço, né? Ela tende a estar quebrando coisas, fazendo... A gente precisa tentar segurar, né? Não ir para cima, não exaltar, não levantar tom de voz. Se essa criança não para, a contenção física é um modo de dar limite, né? Então, a contenção física, de que forma? Os pais tentarem segurar os braços de um jeito se protegendo, porque a criança pode bater a cabeça, pode tentar machucar esse pai de outro jeito, e falando num tom de voz, tentando acalmar e abaixar essa agitação toda, né? Tentar, normalmente, conter é a última situação, é quando você está vendo que a criança está numa situação
de risco para si mesma, né? Se não, é tentar já no tom de voz, na fala, tentar que a questão ambiental se acalme. E num extremo que isso não é suficiente, não, né, não tem manejo nenhum, aí a indicação é ou ligar para SAMU ou colocar num carro e levar para nós lá, pro pronto-socorro, para avaliar no hospital infantil, né, para a gente, né, tomar a decisão, mas isso caso extremo, né, a gente vai avaliar lá em casos bem, né, que perdeu o controle total, né. Eu vou pegar a pergunta aqui, ó, da Larissa, que é uma pergunta interessante. Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, Larissa? Eu tenho colegas neuropediatras que são excelentes, então eu não vou responder necessariamente o psiquiatra é melhor ou não que o neuropediatra, mas a pergunta dela foi o seguinte: meu filho tem 4 anos, foi diagnosticado com TEA leve, TDAH e TOD. Ela pergunta se o acompanhamento psiquiátrico, além do psicólogo, fono e neuropediatra. Então, assim, psicólogo, fono e, se necessário, um TO para o teu filho, com certeza precisa. O neuropediatra ou o psiquiatra, eu acho assim, ó, que você tem que avaliar se teu filho está melhorando, se ele está sendo abordado em todos os transtornos que possivelmente ele tem. A base do transtorno do teu filho, com certeza, é o TEA, certo? É o autismo. O TDAH e o TOD podem ser simplesmente secundário a isso, né? Então, o TDAH é secundário, a desatenção é secundário ao autismo, né? E o TOD secundário aos dois. Então, ele tem que estar sendo atendido amplamente. Todos esses transtornos têm que estar sendo abraçados. Se o neuropediatra está fazendo isso com competência e você sente que ele está evoluindo, que está melhorando, eu acho que, indiferente se é um psiquiatra da infância e adolescência ou um neuropediatra, perfeito, ele está sendo ajudado, né? Isso aí que tu falou é fundamental. A psiquiatria é a especialidade habilitada ou capacitada para avaliar comportamento, né? E as questões psíquicas em si, contextos familiares, enfim. A neuropediatria também trata, né? Mas eu acho que isso que tu falou é a base, seja qual especialidade. Se você está passando por um psiquiatra ou por um neuropediatra, seja o que for, e está ao longo do tempo na dúvida, né? Putz, eu não vejo evolução, ou meu filho não muda, ou só piora. Na dúvida, troca, né? Eu falo... Escolha a segunda opção, né? Troca assim, vê outra opção, vê outra opinião, escuta outra, né? Eu tenho filha pequena, eu falo, cara, não pode ser o top, mas às vezes não teve, não foi o, né? Não teve não deu certo, né? Não quer dizer que o profissional é ruim, mas não está tendo uma conexão de identificar ali e o outro profissional pode abordar e ter um resultado, porque ficar parado nisso e não tomar essa decisão é a mesma coisa que a gente falou, é permitir o desenvolvimento de um transtorno mais grave. Isso, o que me preocupa é aquele profissional que faz o diagnóstico, por exemplo, ele tem TEA, TDAH e TOD. Mãe, ele vai ser assim mesmo, tá? Então ele vai ser assim mesmo e infelizmente essas coisas acontecerão, você vai ter que se adaptar. Então acho que esse não é o caminho, né? Então, se eu fiz isso no consultório e tem algum paciente aqui me ouvindo, pode puxar minha orelha, tá? Porque não é assim que funciona. Eu acho que ele tem que te explicar como abordar esses 3 transtornos, que são graves e precisa de aconselhamento. Isso eu falo, os pais que estiverem escutando aqui, que é para qualquer quadro, né? Isso é uma coisa que me irrita particularmente. Escutar, isso é coisa de TEA, de autista. Né? No sentido, tá tendo manifestações da doença, mas do quadro em si, e estaciona, né? Mas, tenta se colocar no lugar da criança. Como é que ela tá... Será que ela tá tendo uma agitação? É do espectro autista? Ou é do TOD, né? Mas qual que é o prejuízo, a repercussão que aquilo tá tendo por não estar sendo abordado, né? Que é do quadro, a gente sabe. Então, essa visão de estacionar, como se, não, isso é assim mesmo, e deixar a coisa andar, eu acho muito... a gente tem que ter um foco em enxergar alguma evolução de melhora, tem que ter resultado, não dá para estacionar e não, vamos ver no futuro. Futuro sem tratamento e sem abordagem é complexo. Sim. Bom, esperando aí mais perguntas, o pessoal
Estou levando ele psicólogo. É, Assim, ó, eu acho que se você confia no psicólogo, né, uma pergunta da Geisa aqui, se você confia no psicólogo e ele é um psicólogo especializado em infância e adolescência, teu filho provavelmente está sendo bem acompanhado, né? Então, acho que é isso também, você bater um papo com o psicólogo. E, claro, se você acha que não está evoluindo, que falta alguma coisa, leve no psiquiatra, escute a opinião dele, né? é. E isso eu falo do mesmo jeito que a gente falou sobre trocar de profissional médico, se precisar, né? A questão da psicoterapia é a mesma coisa. Não digo só Sim. trocar de psicólogo, mas digamos, se o teu psicólogo não está orientando você a ir a um psiquiatra e você acha que precisa ir ou está na dúvida, busca, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente tem profissionais em todas as áreas que têm qualidades e limitações, talvez, como a gente tem, tu tem também, né, Daniel? Uhum. Mas muitas vezes um terapeuta pode ter a gente vê que isso vem das gerações anteriores, que muitas vezes tem uma restrição contra a questão medicamentosa, né? Sim. E achar que, putz, se eu estou encaminhando para o psiquiatra, é igual receber remédio. Não é É. necessariamente isso, né? Vai ser uma avaliação, está tendo um resultado legal, fica na terapia. Não vai ter, não necessariamente sair usando remédio, entendeu? Isso é. E se é muito contra o remédio, né, Felipe? Eu acho que se a pessoa não é ponderada o suficiente, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, se você está em um profissional que é totalmente contra o remédio e não consegue aceitar o benefício que em alguns momentos o remédio traz, eu acho que você tem que sim desconfiar. Eu vou pegar uma pergunta aqui, ó, que eu achei legal. Como classificar o TOD em leve, moderado e grave, da Daniela. Assim, Daniela, a gente costuma usar critérios, por exemplo, se for no manual, que o psiquiatra muitas vezes usa, né, que é um manual que tem algumas falhas, mas é o que muitas vezes nos guia, ele coloca como a frequência dos sintomas. Então, se os sintomas acontecem vários dias na semana, os sintomas opositores desafiantes, isso é grave. Né? É claro que na prática a gente não leva só isso. Então se acontece 3 vezes por semana é grave. A gente também considera as atitudes, né? Então não é aquela criança só com humor irritável, que se opõe. Ela também mente, ela também começa a ter outros comportamentos graves, agressivo, com todas as figuras de autoridade. Ela não respeita assim, a cordialidade com outras pessoas, ela não respeita a ética dos locais onde ela está inserida, então ela vai no consultório, ela desacata o médico. Então, veja, isso é um quadro grave, né? Mas o básico é a frequência com que acontece esses sintomas opositores e desafiantes. E o paciente opositor desafiante, ele tem uma coisa que é sempre achar que ele tem a razão. Ele Sim. sempre achar que ele vai conseguir ter a razão daquilo, né? E ele se mantém naquele erro por achar e acreditar uma certa arrogância Ele, naquele erro, né? Ele não abaixa a bola. ele fica preso dentro dele, né? Porque como ele não aceita a intervenção do pai e da mãe, ele não processa e não tem crítica, né? Então ele não se dá Uhum, conta que ele possa ter feito errado para mudar. Esse é o uhum. problema, né? Que vai tendo um distúrbio de comportamento sério, né? É. Aqui, ó, se eu posso pegar só a pergunta da Karina, que eu achei legal, Felipe, que é o meu Uhum. filho é de provocar. Isso é um sintoma de TOD? É um sintoma de TOD, sim, tá? O provocar é o desafiador. Então a criança fica cutucando até testar teus limites, né? Isso em exagero, né? É, claro, O né? provocar isoladamente é uma criança que às vezes está chamando atenção, né? Pode ser uma brincadeira, um Uma jeito de brincar, um brincadeira. jeito de chamar a atenção, Mas a Isso, gente sabe que em excesso, sim, essa criança está te sim. desafiando e ela quer ver até onde é seu limite, né? Um fator ali da medicação com terapia, né? Eu falo com colegas psicólogos que a gente troca ideia bastante, né? Que um bom diagnóstico, né? E o paciente bem medicado, a terapia vai muito melhor. Então, essa sintonia entre ambos, né? Psiquiatra, psicólogo, é o que o paciente tem um ganho melhor. Então, a gente sabe onde que tem uma experiência de até onde está passando do ponto ou não. Então, mesmo que não medique, eventualmente passar num psiquiatra, com certeza, né, é tentar evitar prejuízo para o futuro, né? Sim.
Tá? Ó, eu peguei outra aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. A gente está com, eu não sei se está aparecendo para ti aí, está com 1 minuto e Tá, vai 20. acabar, né? Está acabando. É. Então vamos nos despedir, Felipe. Posso começar? Pode? Bom, acho que ficou bastante pergunta aí, né? Eu fico aberto ali no meu perfil para responder, para tirar as dúvidas, né? Sempre quando posso Isso. também abro umas caixinhas de perguntas. E agradecer ao pessoal que tem nos assistido, né? A live, eu acho que se ela atinge alguém e ajuda pelo menos uma pessoa aqui que nos ouviu hoje, ela já é significativa, né? Então, pensa muito nisso, nisso que a gente falou de perder esse preconceito com a psiquiatria, em aceitar que se você busca na infância não é um sinal de fraqueza, e sim de melhora para o teu filho. Um grande abraço a Exato. todos. Vou passar aí para te dar tchau, Felipe. E é isso aí, a ideia é essa, né? A gente pensar mais no assunto, profissionais, pessoal público que não tem tanto contato com a área. Me perguntaram antes da live do TDAH, a nossa live se perdeu, mas tem uma que eu fiz com alguns acadêmicos que está no meu Instagram. E eu estou aberto também a responder perguntas e até receber ideias de novos temas, né? Agradeço a todo mundo e abraço.